Bíblia Sagrada, leitura da Palavra de Nosso Senhor, edição ecumênica da Barça de 1972, Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 30, narração, Margarete Vital. Altar dos perfumes. Farás também um altar de pau de cetim para queimar os perfumes. Ele terá um côvado de comprido e outro de largo para ser quadrado. Terá 2 côvados de alto e dos seus ângulos sairão umas pontas. Cobrirás de finíssimo ouro a mesa deste altar e os 4 lados com os seus cornos, e farás uma coroa de ouro que o apanhe todo em roda, e 2 argolas de ouro de cada banda debaixo da coroa, para se meterem por elas os varais que hão de servir para o levarem. Farás também estes varais de pau de cetim, e cobri-los-ás de ouro. Porás este altar defronte do véu, que pende diante da arca do testemunho, e diante do propiciatório que cobre a arca do testemunho, onde eu te falarei. E Arão queimará sobre ele um incenso de suave cheiro. Ele o queimará de manhã, quando preparar as lâmpadas, e quando ele as acender de tarde, tornará a queimar do incenso diante do Senhor, o que se observará continuamente entre vós pelo decurso de todas as idades. Não oferecereis sobre este altar perfume de outra composição, nem poreis nele oblação alguma, nem vítima, nem fareis nele algum sacrifício de libações. Arão deprecará uma vez no ano sobre os cornos deste altar, pondo neles do sangue da vítima que tiver sido oferecida pelo pecado. E esta expiação continuará sempre a fazer-se entre vós de geração em geração. Isto será para o Senhor uma coisa santíssima. Taxa de censo. Falou também o Senhor a Moisés e lhe disse: Quando tu fizeres o arrolamento dos filhos de Israel, cada um dará um tanto ao Senhor em preço da sua alma. E eles não serão feridos de praga alguma, depois que este arrolamento se tiver feito. Todos os que se compreenderem neste arrolamento darão meio ciclo, segundo a medida do templo. O ciclo tem 20 óbolos. Oferecer-se-á, pois, ao Senhor meio ciclo. O que entrar neste arrolamento, isto é, o que tiver 20 anos, daí para cima, dará este preço. O rico não dará mais de meio ciclo, e o pobre não dará menos. E depois que tiveres recebido o dinheiro que os filhos de Israel terão dado, empregá-lo-ás nos usos do tabernáculo do testemunho, para que isto seja um monumento diante do Senhor, e sirva para expiação das suas almas. A bacia de bronze. Falou mais o Senhor a Moisés e lhe disse: Farás outro sim uma bacia de metal e de lavar com sua base, e pô-la-ás entre o tabernáculo do testemunho e o altar. E lançada a água, Arão e seus filhos lavarão nela as suas mãos e os seus pés, quando estiverem para entrar no tabernáculo do testemunho, ou quando se deverem chegar ao altar a oferecer perfumes ao Senhor, para que não suceda serem punidos de morte. Esta ordenação será eterna para Arão e para todos os da sua posteridade que lhe houverem de suceder. O óleo da unção e o perfume aromático. Falou mais o Senhor a Moisés e lhe disse: Toma de aromas 500 ciclos de mirra da primeira e da mais excelente, de cinamomo metade desta quantidade, isto é, 250 ciclos, de cana aromática outros 250 ciclos, de cássia 500 ciclos do peso do santuário, e de azeite de oliveiras a medada de 1 hin. De todas estas espécies farás um óleo santo para as unções, uma composição odorífera feita segundo a arte dos que nisto trabalham. Com isto ungirás o tabernáculo do testemunho, a arca do testamento, a mesa com seus vasos, o candeeiro e tudo o que nele serve, o altar dos perfumes e o dos holocaustos, e tudo o que é necessário para o serviço e culto que neles se faz. Tu santificarás todas estas coisas, e elas ficarão santas e sagradas.
Aquele que as tocar será santificado. Com o mesmo ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás para exercitarem as funções do meu sacerdócio. Dirás outro sim aos filhos de Israel: este óleo para as unções ser-me-á consagrado entre vós e entre os que de vós nascerem. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem vós fareis outro da mesma composição, porque este é santificado, e vós o devereis considerar como santo. Todo o que fizer algum semelhante e o der a algum estrangeiro, será exterminado do meio do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma dos aromas, isto é, de estoraque, de ônix, de galbano bem cheiroso e de incenso o mais luzido, tudo em igual peso. Farás uma caçoula composta de todas estas drogas, segundo a arte dos que nisto trabalham. Misturá-las-ás com tal cuidado que elas saiam puríssimas e digníssimas de se me oferecerem. Depois de tudo muito bem pisado e moído, até se reduzir a um pó finíssimo, pô-lo-ás diante do tabernáculo do testemunho, que é o lugar onde eu te aparecerei. Esta caçoula ficará sendo para vós uma coisa sagrada e inviolável. Não fareis outra composição semelhante para vosso uso, porque é consagrada ao Senhor. O homem, qualquer que ele seja, que tal composição fizer para se regalar com o seu cheiro, perecerá do meio do seu povo. Notas explicativas, capítulo 30, versículo 1. A queima de perfumes era símbolo da oração que sobe a Deus e que é por ele bem recebida por partir de um coração fervoroso e devoto, conforme Salmos 142 e Apocalipse 5:8, 8:4. Versículo 10. Uma vez no ano, na festa da expiação, conforme Levítico 16. Versículo 13. O ciclo do templo tinha cerca de 15 gramas e valia um pouco mais do que o ciclo profano.